Aí está. Eu vou dialogar sobre transformação digital da gestão de documentos. Eu vou tentar dialogar sobre desafios e identificação de elementos para essa transformação digital, para esse movimento de transformar digitalmente os documentos. Essa apresentação vai ficar disponível, tem um link do encurtador que vocês podem depois baixá-la, comentar e me dar feedback sobre o que nós vamos dialogar hoje à noite. Bem, a gestão de documentos é um conceito recente. Teve origem no século XIX, mas foi somente após a Segunda Guerra, quando houve uma explosão documental, e esse conceito efetivamente amadurece e também se solidifica. Em 1946, foi criada uma comissão Hoover nos Estados Unidos que introduziu esse conceito, que nos Estados Unidos, Inglaterra e inicialmente Austrália, passou a chamar de Records Management, com procedimentos específicos, e criaram também uma área, um segmento para os profissionais, os Records Managers. Tinha os archivists, e agora passávamos a ter os Records Management. Eram os gestores de documentos, quase como duas formações específicas para tratar toda essa complexidade da gestão de documentos. Logo em seguida, houve a formulação da teoria das 3 idades dos arquivos, tá? Com a adoção do conceito de gestão de documentos, isso após a segunda metade do século XX, que revolucionou a teoria arquivística, que estabeleceu requisitos em que os documentos de arquivo deveriam passar por fases distintas: arquivos correntes, arquivos intermediários, arquivos permanentes. Isso foi toda uma revolução, foi toda uma ruptura de paradigma, e nós precisávamos ir além da compreensão de que os arquivos custodiados, desses documentos de corrente intermediário permanente, precisavam de uma cadeia de custódia digital de um todo. Então, gerir documentos em um sentido mais amplo significava, além de racionalizar esses documentos, essa produção, controlar a produção, garantir o uso, a destinação adequada, ou eliminação, ou guarda permanente, desde que eu precisasse. A gestão de documentos, de acordo com a Lei 8.159, isso já aqui no Brasil, em 1991, consiste num conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento, em fase corrente, em fase intermediária, visando a sua destinação final. E ela pode ser ou eliminar ou recolher para a guarda permanente. Vejam que a gestão de documentos ela não vai ao permanente, ela tem um locus, ela tem até o momento da destinação final, e é disso que nós nos dedicamos. No artigo 216 da Constituição Federal, fica muito claro que cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão documental e as providências para franquear a consulta a estes documentos quando necessário, dada a devida importância da gestão de documentos. Então, essa gestão de documentos é complexa, ela precisa ser implementada politicamente e operacionalmente através de um planejamento. Eu preciso de políticas, eu preciso da longevidade das políticas, eu preciso de organização, eu preciso de governança, de controle, da administração desses recursos humanos, dos materiais, espaço físico, equipamento, acompanhamento e avaliação sistemática dessa gestão de documentos, com o objetivo de aprimorar o ciclo de vida dos documentos desde a gênese, que é antes da produção, antes do nascimento, até a sua destinação final, seja em ambientes analógicos ou em ambientes digitais. E é claro que para isso nós temos procedimentos da gestão de documentos muito bem estabelecidos no campo,
na ciência, desde elaborar uma política de gestão de documentos, conhecer a estrutura e as funções da instituição, identificar quem são os tomadores de decisão da administração estratégica, isso é muito importante, identificar os processos e os documentos gerados, analisar fluxos de trabalhos e demais procedimentos fundamentais desta gestão de documentos. E aí vem a primeira constatação sobre os documentos e arquivos, de que sim, existe uma demanda social por transformação digital dos arquivos, por conseguinte, dos documentos. Existe uma necessidade. Os cidadãos estão pedindo, as instituições estão pedindo, a administração pública nos pede, seja por economicidade, seja por agilidade, seja por e-gov, por governo eletrônico, seja por transparência, por melhoria no acesso, seja pela questão das catástrofes que estão acontecendo e estão nos acometendo e estão nos cobrando que nós tenhamos esses documentos representados digitalmente, que nós tenhamos esses documentos digitalizados ou digitizados, seja pela questão de transparência. Então, vamos começar a fazer algumas perguntas sobre essa transformação digital, sobre esse movimento. A primeira é, eu preciso atender essas demandas que a sociedade vem pedindo, vem cobrando, vem solicitando de transformação digital? Quando eu digo eu estou falando ciência, eu profissional da área, eu especialista. Então, agora, nós, né? Nós, alunos deste curso de pós-graduação em transformação digital, extremamente inovador, reiterando, extremamente disruptivo. Outra pergunta, os documentos arquivísticos já foram transformados digitalmente? Não? Não, já, né? A gente tem indícios disso. O judiciário brasileiro já não produz mais documentos analógicos, ou seja, processos jurídicos, processos judiciais analógicos em papel. O judiciário brasileiro só permite hoje, segundo as políticas e o que está acontecendo nos tribunais, processos judiciais eletrônicos, dos mais diversos sistemas de gestão processual. E sobre arquivos? Como transformar os arquivos digitalmente? Porque os arquivos ainda precisam de uma transformação digital. Os lugares, as entidades custodiadoras, aquele arquivo municipal, aquele arquivo de concentração da minha universidade, da minha prefeitura, do meu governo do estado, da minha secretaria federal, etc, etc. E das instituições privadas também. E por quais motivos um arquivo poderia ser transformado por disrupção ou inovação sustentada? Duas trajetórias que nós queremos discutir logo adiante. Essas perguntas, elas estão, inclusive, antecipando algo que nós vamos abordar em seguida. Os arquivos estão elaborando seus planos de transformação digital? Quer dizer, os arquivos estão sendo protagonistas em querer se transformar digitalmente? Aí outra pergunta, quais elementos indicariam que um arquivo é pró-disruptivo ou pró-inovação sustentada? São duas trajetórias distintas, uma leva ou tem uma metodologia de uma forma e outra tem uma metodologia de outra forma. São duas trajetórias da transformação digital. Mais uma pergunta, quais elementos de transformação digital e alavancas-chave de valor o nosso arquivo possui? Esses elementos nós vamos, inclusive, tentar elencar. Sabe? Elementos que nos levam aos modelos de negócio para a transformação digital. E sobre a não adoção de políticas de software livre, como que o nosso arquivo está? Como que as nossas instituições estão nesse sentido? Bem, então, vamos falar agora especificamente sobre transformação digital. Vamos falar um pouco sobre conceitos, sobre definições. Transformação digital,
de uma maneira simples e introdutória, é uma mudança, é uma guinada. Uma guinada com novos modelos de negócio. Já vamos tratar sobre eles, os modelos de negócio. É uma guinada com inovação, com conectividade, com usuários ou clientes e dados. Olhem que isso é muito importante o que vem a seguir. Não é transformação digital, não é só digitizar ou digitalizar. Em seguida, vamos distinguir. Vamos ver a diferença entre digitizar e digitalizar. Nós temos um problema no Brasil, na língua portuguesa e na língua espanhola, quando a gente traduziu digitizar ou digitize e digitalize. Estes são passos para uma transformação digital, mas não são transformação digital. Então, vamos às pesquisas, vamos às abordagens. Então, Marras, Benabu e Berrado, 2019, esses referenciais estão lá no final da apresentação, e nós vamos estudar isso com calma na nossa disciplina, no módulo 1, destacam que o termo é relativamente antigo e que apareceu pela primeira vez em 2000, Patel e McCarthy, estando associado ao que chamamos de digitalização ou digitização. Mas vejam, são termos distintos, mas que agora se refere a um fenômeno relacionado a novos usos dos consumidores. Objetos únicos que impactam diretamente nos atuais modelos de negócio e nas organizações. Ou seja, o modelo de negócio na transformação digital se transforma. Vamos começar a identificar esse denominador comum agora. Modelo de negócio. Vocês vão ver que eu vou insistir bastante nisso até o final da minha fala. Henriette afirma que a TD, que é a transformação digital, é um processo de mudança disruptiva ou incremental. Por isso que nós vamos ter que aprender essas duas trajetórias. O que é disrupção, o que é a inovação sustentada, que é a incremental. Inovação sustentada é um grifo nosso, né? Eu que coloquei ali. Ele inicia com a adoção e o uso de tecnologias digitais. Então, evoluindo para uma conversão holística implícita de uma organização. Ou então, de forma deliberada, em busca de criar valor. Eu estou querendo criar valor na minha instituição. Valor para uma transformação digital, para os meus serviços, para os meus modelos de negócio. Kahn alerta que existe uma confusão de conceitos. Vamos estudar Kahn entre digital e transformação digital. No seu ponto de vista, não existe uma determinação clara e amplamente aceita para se definir a transformação digital. Claro, porque nós ainda encontramos textos não muito consistentes, é claro, que tentam ligar que fazer uma digitalização é transformação digital, ou que fazer uma digitização é transformação digital. Não é. São passos que servem para uma transformação digital que precisa da mudança do modelo de negócio. Vejam como o modelo de negócio é importante. Roger diz que a transformação digital não tem a ver só com tecnologia. Claro, não é só a tecnologia, e sim com estratégias e novas maneiras de pensar nas organizações. Estas novas maneiras de pensar estão intimamente ligadas, imbricadas com o modelo de negócio. A nova maneira de pensar do como fazer. Solis e Szymanski diz que a transformação digital é um realinhamento e com investimento em novas tecnologias de modelos de negócio. Olha o denominador comum. Olhem como os diversos autores aqui apresentados nos levam a modelos de negócio, mas não só a reprodução, a mudança.
ou novos modelos de negócio. Keynes 2017, nos diz o seguinte: a melhor compreensão da transformação digital é a adoção de processos e práticas empresariais para ajudar a organização a competir efetivamente em um mundo cada vez mais digital. Keynes deixa margem ali naqueles processos para os modelos de negócio. E aí trazemos Mendes, trazemos Tirador, que diz que a transformação digital é uma disciplina. Bom, já há um avanço aí. A gente fala de disciplina, eu já estou subindo o tom de um referencial que nasce essencialmente na administração, mas que hoje tem uma relação interdisciplinar profícua na arquivologia, profunda, extremamente inter e transdisciplinar, que afeta transversalmente as organizações e o modelo de negócio. Se mexe no modelo de negócio, mexe com os arquivos, mexe com a arquivologia, mexe com a gestão de documentos. E as suas competências, realizando pequenos ajustes e alterações, vejo que não é suficiente. Tem que se levar a cabo uma transformação digital que mude modelos de negócio. Um novo modelo de negócio ou um modelo de negócio alterado ou ressignificado. Bem, com esses entendimentos até aqui, é claro que eu vou ter que explicar agora aquelas trajetórias, né? As trajetórias da transformação digital. Aquelas duas trajetórias que pode ser disruptiva ou pode ser inovação sustentada. Então vamos lá. Vamos falar sobre essas duas trajetórias da transformação digital. A TDE, a transformação digital, tem dois tipos básicos de inovação: sustentada ou disruptiva, que seguem trajetórias muito distintas, completamente diferentes. São mundos à parte. E levam a diferentes resultados. Isso que é importante. Se eu fizer a transformação digital por disrupção, me leva a um lugar. Se eu fizer transformação digital por inovação sustentada, me leva a outro lugar. As inovações sustentadas ajudam organizações líderes ou inovadoras a criarem melhores produtos ou serviços que frequentemente podem ser vendidos com maiores lucros e seus melhores clientes, a seus melhores clientes. Elas servem a esses consumidores existentes de acordo com a definição original de desempenho, melhoria, benchmarkings, ou seja, de acordo com o modo como o mercado historicamente definiu o que é bom, o que é melhor para aquela área, para aquele negócio. Um engano muito comum a respeito da teoria da inovação disruptiva é de que as inovações disruptivas são boas, enquanto que as inovações sustentadas são ruins. Isto é falso. Nós precisamos de um diagnóstico, nós precisamos de um estudo para decidir qual trajetória eu vou implementar na gestão documental desta prefeitura, na gestão de documentos deste governo, desta universidade. As inovações sustentadas são vitais para um setor saudável e robusto, na medida em que as organizações se esforçam para fazer melhores produtos e oferecer melhores serviços para seus clientes. As disruptivas agora, vamos ver as disruptivas. Por sua vez, não procuram trazer melhores produtos para clientes existentes em mercados estabelecidos. Ao contrário, em vez disso, elas oferecem uma nova definição do que é bom. É um novo produto de todo, assumindo normalmente o formato de produtos mais simples, mais convenientes, mais baratos e que atraem novos clientes, e não os clientes que eu já tinha, menos exigentes. Com o tempo, elas acabam tendo que se ajustar, se aperfeiçoar,
suficientemente no sentido de atender às demandas desses clientes e que precisa transformar esse determinado setor. Mas vejam, destas duas trajetórias, disruptiva ou inovação sustentada, nós não podemos confundir. Uma nova definição do que é bom é disruptivo. Eu não posso confundir com novos modelos de negócio. Novos modelos de negócio é fundamental, é o core da transformação digital. E o core da transformação digital, que é o novo modelo de negócio, pode ser tanto disruptivo como inovação sustentada. Disruptivo, produto novo. Sustentada, baseada nos referenciais que eu já tinha, visando melhoria, visando um produto melhorado para os meus clientes, com os meus referenciais atuais. Não precisa ser um produto novo. É um produto continuado. Pode ser tanto disruptiva quanto sustentada, mas sempre esta definição não é ao azar. Esta definição tem que ser orientada por um diagnóstico, por um estudo. Eu também tenho que considerar que a sociedade, e não somente o mercado, né, não é só o mercado, vem nos demandando cada vez mais de nós, profissionais da informação, arquivistas, profissionais dos arquivos, por essas mudanças, para que nós passemos a oferecer custódia digital, para que nós passemos a ter digitalizações arquivísticas, para que nós passemos a oferecer segurança jurídica dos natos digitais. Para esse coletivo da cidadania, não importa se a trajetória vai ser disruptiva ou se vai ser inovação sustentada. Então, esta questão recai a nós, a vocês agora, a vocês, alunos da pós, alunos do curso, para diagnosticar o quão pró-transformação digital estão os nossos arquivos. E aí nós vamos ter que olhar e estudar este arquivo ou esta instituição, ela é pró-disruptiva? Ela precisa de um produto novo? Como que eu chego a esse diagnóstico? Por que ela é disruptiva? Por que ela tem que ter um produto novo? Muito provavelmente porque ela não estava em viés de transformação digital. Ela não tinha um plano, ela não tinha as alavancas chaves de valor, talvez alguma resistência, ou estava muito analógica, eu preciso de um produto totalmente novo, disruptivo. Agora vejam, aquela instituição que já vinha trabalhando com digital, que já vinha trabalhando com preservação digital, que já vinha trabalhando com documentos arquivísticos digitais, digitalização, digitização, essa não é pró-disruptiva, esta é pró-inovação sustentada. E é por isso que eu tenho que ter muito cuidado com esse diagnóstico. Bem, ainda sobre transformação digital. Existem nuances que nem sequer os dicionários, como o DRAI, o dicionário da Real Academia Espanhola, nem o Aurélio e etc., consideraram. Na hora que foram traduzir para o português do Brasil, português não só do Brasil, Portugal e etc., sabe? Ou para o espanhol. Quando foram traduzir o digitization ou digitize, ou então o digitalize, criaram um balaio de gatos e reuniram o digitize e o digitalize para um único conceito, digitalização. Isso está na sociedade. Nós dizemos digitalizar uma foto. É um equívoco. Quando nós formos tratar de transformação digital, esta acurácia é extremamente importante. Então, vejam, vamos tratar disso. Digitização, ou digitization em inglês, significa conversão de um formato analógico para um formato digital. Quando eu tiro a foto de um documento, é a representação da informação com uma linguagem binária de zeros e uns. É a representação de um documento
analógico para um ambiente digital, para um sistema. Por exemplo, posso digitalizar um documento, um memorando, um ofício, uma carta, para salvar num CD, num HD, num pendrive, num RDCA, num repositório arquivístico digital confiável. Então, isso não é digitalizar, isso é digitizar. Agora sim, vamos para digitalizar, ou a digitalização. Esse é o digitalization do inglês. Significa o uso de dados ou de tecnologia para automatizar um processo de negócio, um modelo de negócio. É, de maneira bem corriqueira, bem coloquial, é um informatizar. Não é tirar a foto do documento e representar como nós estamos fazendo. Ou seja, é reproduzir um modelo de negócio, um processo de negócio no mundo analógico, no mundo digital. O problema é que quando nós fizemos as traduções, nós tratamos isso como sinônimo. Autores como Mahrez, Benabou, Berrado e etc. destacam isso. Então, vejam, digitizar ou digitize é o que os arquivos fazem. Aí está um print do Arquivo Nacional Digitizing Temporary Records, documentos intermediários, como representar digitalmente. Digitizing Permanent Records, ou seja, representar digitalmente documentos de caráter permanente. Agora vamos ao digitalizar. Digitalizar, que é o digitalize ou digitalization, pode ser implementar um sistema de gestão de documentos. É o informatizar. Ou implementar um RDC-ARC. Não é tirar a foto ou escanear um documento ou digitizar um vídeo, por exemplo, para o ambiente digital. Transformar digitalmente é outra coisa. Transformar digitalmente é quando nós mexemos, mudamos ou criamos novos modelos de negócio. Gente, é o que foi feito com essas tecnologias aqui. Primeiro ali, a Uber. A tecnologia Uber foi uma transformação digital. E, inclusive, foi uma transformação digital por qual trajetória? Disruptiva ou inovação sustentada? O Uber, quando chegou, quando foi criado, ele foi lá pegar o negócio dos taxistas e seguir com os taxistas e seguir com aquele modelo de negócio, incrementando e melhorando aquele modelo de negócio? Não. O que o Uber fez? Um novo produto, uma nova solução, um novo modelo de negócio com uma concepção de algo melhor, mais simples, mais barato, mais econômico, que ao longo do tempo teve que se ajustar. Isso é transformação digital, mas uma transformação digital com uma trajetória disruptiva. A mesma coisa com Airbnb, com o alojamento, com a hospedagem. A mesma coisa com Netflix, com o sistema, com a indústria cinematográfica. Foi toda uma ruptura de paradigmas. Então, com isso, com esse movimento, agora eu pergunto, para que vocês me devolvam ou em perguntas ou em comentários, no chat, aí no YouTube que vocês estão acompanhando e que a Luciana vai trazer para mim depois. Vocês estão conseguindo identificar modelos de negócios digitais para transformar digitalmente os arquivos, a gestão de documentos, a preservação, o acesso e a transparência ativa? O meu olhar tem que ser um olhar agora de modelos de negócios para transformar digitalmente. A pergunta é, como transformar digitalmente as entidades custodiadoras no Brasil, primando pela inovação sustentada? Eu primo pela inovação sustentada. Dentre as duas trajetórias, eu primo pela inovação sustentada, porque ela vai seguir
com aquele referencial, com aqueles clientes, com aquela metodologia. Eu só poderei ir para a disruptiva quando eu tiver um diagnóstico, quando eu tiver que aquele setor está resistente, não quer inovar, não quer se transformar, está muito analógico, não há condições de transformar digitalmente por inovação sustentada. Então, o diagnóstico nos leva à disrupção tecnológica. Trago esse referencial para vocês, Transformações Digitais no Brasil, da McKinsey. É um referencial muito interessante que nos trouxe o referencial de alavancas-chave de valor. Essas alavancas-chave nós vamos tentar traduzir para os arquivos. Primeira, são 4. Primeira, modelos de negócio. Vocês viram a importância dos modelos de negócio, né? As formas de operar e os novos modelos. Por exemplo, a disciplina que nós vamos ter na nossa pós. Preservação digital sistêmica, oferecer custódia digital. Segunda alavanca-chave, conectividade. É um elemento estruturante para a transformação digital. Terceiro, processos. Foco na experiência do cliente. E quarto, analytics, dados. Tomada de decisão baseada em dados. Então, os nossos instrumentos arquivísticos em dados, documentos arquivísticos disponibilizados, transparentes e acessíveis em dados. Isso é importante. A AIDQ, ela mensura a maturidade digital de uma empresa em analytics e digital em 4 dimensões e 22 práticas. Vamos dar uma passadinha por essas dimensões. Estratégia. Veja que agora eu já começo a puxar para os arquivos e para a gestão. Consciência da mudança manifestada em algum documento. Gente, eu vou diagnosticar, então eu tenho que olhar o arquivo. O arquivo, ele tem algo, ele tem um plano, ele tem algum documento que manifeste a sua intenção de transformar-se digitalmente? Existe uma aspiração ambiciosa e de longo prazo? Está vinculado à estratégia de negócio do arquivo? A centralidade do cliente, a estratégia da transformação digital. Aí as plataformas de acesso e difusão. Professor André Malverdes, lá nos ambientes de acesso e difusão. Oportunidade de crescimento e um roadmap específico do arquivo. É a transformação digital do arquivo. Vamos às capacidades agora. Marketing e vendas digitais, ou seja, o consumer, o usuário do modelo OAS. Vocês vão estudar muito o modelo OAS com a professora Tânia, muito com a professora Tânia Gava. A jornada do cliente, dados e analytics, documentos em dados ou documentos com dados. Foi anexado para reuso no futuro. Modelos e plataformas tecnológicas e foco na geração de valor. Vamos agora à organização. Estrutura, vinculação do arquivo estrategicamente, ele está numa boa posição hierárquica, ele tem capacidade de monitorar o acompanhamento da gestão de documentos, da política. Caso contrário, um arquivo numa posição hierárquica lá embaixo não vai ter condições. Colaboração entre negócio e tecnologia, o arquivo e a TI. Como que está a relação entre esses dois que são entes estratégicos da transformação digital e que serão responsáveis pela custódia compartilhada? Talentos, que competências que os meus profissionais arquivistas e técnicos e profissionais dos arquivos precisam? Proficiência, né, em analytics e digital. E governança e métricas. E a cultura? Agilidade, aprendizado, experimentação, colaboração interna, orientação, mentalidade baseada em dados. Planta de engenharia, gente. Eu não vou capturar ou arquivar somente a planta em PDF. Se eu tiver uma mentalidade, uma cultura de transparência para a transformação digital, eu vou capturar a planta em dados. A planta no formato DWG, por exemplo, em CAD, em AutoCAD, para reuso no futuro.
a fotografia, não só a fotografia manifestada, mas a fotografia em dados. .ro, .nef, para reuso, para uma cultura de transparência. De forma simples, rápida, o que é modelo de negócio? É a forma como a instituição, a empresa, o arquivo, o setor, cria, entrega e captura valor. Ou seja, todas as etapas previamente definidas sobre o negócio, sobre o modelo de negócio, sobre o procedimento. Lembrando que nós temos contextos econômicos, sociais, culturais relacionados a esse modelo de negócio. Pergunta: nossos arquivos, nossas instituições estão realmente se transformando digitalmente? Ou só estão digitizando ou digitalizando, ou produzindo natos digitais? Sem mudar os seus modelos de negócio, sem criar novos modelos de negócio. Essa pergunta é a pergunta do milhão, é a pergunta-chave, é o padrão ouro. Chegamos à proposta das alavancas-chave, aquela proposta do McKinsey, do referencial do McKinsey, só que agora nós vamos nos preocupar com uma tradução arquivística. Então, primeira alavanca-chave, novos modelos de negócio que estejam focados em custódia digital arquivística, na preservação digital sistêmica. Seguinte, conectividade nos arquivos. Um foco no preservador, um foco nos usuários, engajamento em tempo real. Como é que eu envolvo o meu usuário com as minhas plataformas de transparência? Eu estou investindo em patrimonialização das minhas plataformas, de que o usuário passe a ter o sentido de que aquela plataforma é sua, é seu. Aquela plataforma online, aquele lugar de memória, Pierre Nora, né? Só que agora ressignificado, um lugar de memória digital. Terceiro, os processos de transformação digital nos arquivos, com foco no usuário. E por último, analytics, inteligência analítica em dados arquivísticos. Uma melhor tomada de decisão com uma cultura de dados. Aquela planta de engenharia com dados. O plano de classificação de documentos, o PCD, com dados. Não só o PDF dele, mas em dados para reuso. A fotografia digital com dados encapsulados e encrustados. E aí nós elaboramos perguntas. Eu vou listar aqui só 6, que é o que o tempo vai permitir. 6 de um total de 45 questionamentos que nós implementamos com financiamento do CNPq. Estamos a 40 minutos, tem mais 10 minutos para eu encerrar, acho que vai dar tempo sim. Que foram aplicadas via Lei de Acesso à Informação, a LAI. Aliás, parabéns a todos vocês, a todos nós, pelo aniversário da LAI hoje, pelo aniversário da Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação de 2011. Primeira pergunta. A entidade custodiadora de vocês, ou aquela que vocês vão diagnosticar, já está oferecendo custódia digital arquivística para o seu produtor? Quer dizer, o produtor pode transferir ou recolher os documentos para a entidade custodiadora em cadeia de custódia digital, com um repositório arquivístico digital confiável, de acordo com as orientações e as resoluções do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos? Lembrando que os RDC Arcs estavam regrados pela resolução número 43, e que agora é a 51 que foi atualizada. A produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente intermediária está orientada a requisitos? A guarda permanente é implementada em um RDC-ARC, que é um repositório digital confiável? Outra pergunta. Daquelas 45, destaquei só 6 aqui para essa palestra. A instituição já implementou uma plataforma arquivística de acesso e transparência ativa? Cultura de dados, envolvimento do cliente.
A plataforma de vocês, a instituição de vocês já tem? Os instrumentos de gestão de documentos são difundidos em padrão de dados abertos com reuso? Quer dizer, não compartilhar só PDF do plano de classificação, não compartilhar só um doc ou PDF da tabela de temporalidade, mas em dados, em analytics para reuso, com cultura de dados. Os instrumentos de pesquisa também e os sistemas de negócio que produzem documentos arquivísticos na instituição já estão interoperáveis ao repositório arquivístico digital confiável? Essas perguntas são chave, são importantíssimas. São as alavancas-chave de valor. Estes textos eu queria deixar destacado aqui, são textos que nós vamos estudar muito na nossa disciplina de modelos de negócio para uma transformação digital da gestão de documentos. São textos que estão lá no referencial, no final da apresentação. Eu vou dar um destaque sobre esse, que foi publicado pela ALA, Associação Latino-Americana de Arquivos, no ARQUE, no boletim da ALA. A transformação digital compulsória que vem acometendo os arquivos. É compulsória. Os documentos e arquivistas. Quais subsídios temos para uma tomada de decisão? Disruptiva ou inovação sustentada? Aquelas duas trajetórias que eu posso escolher, mas não ao acaso. Essa escolha tem que ser baseada em um diagnóstico científico, tá? Analisando o perfil da instituição e o quão pró-disruptiva ou pró-inovação sustentada a minha instituição é. Chegamos às considerações finais, gente. 44 minutos e estamos bem. Chegamos. Vocês conseguiram identificar, com esse diálogo breve, claro, né, modelos de negócio digitais para transformar os arquivos, para transformar os documentos, para transformar a gestão de documentos nas instituições de vocês? Lembrando, não é só digitizar, não é só digitalizar. Lembrando, esta acurácia conceitual aqui é extremamente importante nesse curso, nesse referencial. Por quê? Porque nós não podemos usar só um conceito de digitalização. É isso que aconteceu na tradução que foi feita do inglês para o português e para o espanhol. Nem o DRAI, nem o dicionário da Real Academia Espanhola trouxe essa acurácia. Nós, especialistas, não podemos nos furtar a isso. Nós não podemos continuar utilizando este conceito. Nós temos que diferenciar, porque são steps distintos. Digitizar é representar um documento analógico em dígitos binários, ou seja, tirar uma foto, digitizar um vídeo e etc. Digitalizar é outra coisa. É como um informatizar. É como criar um CIGAD, é como implementar um sistema de gestão de documentos, como implementar um repositório arquivístico digital confiável. Quais entidades custodiadoras que vocês conhecem, vocês já tiveram contato, já se transformaram digitalmente ou estão em processo de inovação sustentada, trajetória inovação sustentada ou trajetória disruptiva, um novo produto. Tá? Outra pergunta, claro que aqui de forma introdutória. Meu arquivo, o arquivo de vocês, ele é pró-disruptivo ou pró-inovação sustentada? Dividam comigo, por favor. Eu quero esse feedback de vocês para o diálogo. Aqui estão algumas das referências que nós dialogamos aqui nessa palestra, nesse momento magnífico que me foi propiciado, que eu tenho que agradecer pelo convite, pela possibilidade de estar nessa pós-graduação tão importante, tão inovadora, tão pró-disruptiva, porque vai criar profissionais, vai formar profissionais de altíssimo nível em transformação digital. Então, reitero meu obrigado, estarei a partir de agora à total disposição, devolvo a palavra para